Você já viu o mar ficar errado? Não se trata de uma figura de linguagem. É quando a linha d'água some, como se o oceano puxasse o tapete da praia e prendesse o fôlego. O ar muda, cheiro de sal e lodo, um ronco grave, distante, como tráfego pesado. Sirenes varrem a cidade com um som longo, metálico, e por um instante a paisagem fica calma demais. No litoral do Japão, segundos assim vira uma parede líquida que atravessa portos, dobra ruas e arrasta tudo no caminho, como ocorreu no tsunami de Tohoku em 11 de março de 2011. Segundo o estudo técnico do Centro Internacional Japonês de Pesquisa e Gestão de Riscos de Desastres Hídricos, algumas áreas registraram marcas d'água acima de 40 metros, altura equivalente a um prédio de 12 andares, causando enorme devastação. Como resposta, o país não levantou só um muro. Ele construiu um sistema defensivo de aproximadamente 400 quilômetros para comprar tempo para fugir e sobreviver. Fique com a gente nos próximos minutos e veja, etapa por etapa, como o Japão projetou essa linha de defesa, além, claro, do que ela consegue e não consegue fazer quando a onda chega. Esse grande muro não está num único ponto do mapa. Ele acompanha principalmente a costa do Tohoku, no nordeste do Japão, onde o Pacífico entra nas baías recortadas, portos de pesca e planícies costeiras estreitas. Mas, por que ali? A resposta é simples. O Japão tem um litoral longo e complexo, com cerca de 30 mil quilômetros de extensão. Muita gente vive espremida justamente nessas faixas baixas, nas quais a água chega primeiro. Depois de 2011, foram erguidas cerca de 395 quilômetros de novas paredes de concreto, em trechos com custos reportados de 1,35 trilhões de ienes, aproximadamente 47 milhões de reais na cotação ao fechamento deste vídeo. Parece simples, levanta um muro e resolve, não é mesmo? Mas o Japão aprendeu, do jeito mais doloroso, que muro nenhum segura um tsunami. Ele só atrasa o relógio. Só que números não explicam totalmente a decisão para construir essa muralha. Para entender por que esse projeto nasceu e por que ele tomou essa forma, é preciso voltar à origem do problema e às lições de 2011. Antes de 2011, o Japão de fato já tinha defesas. Na região atingida, existiam, segundo nota técnica do Banco Mundial, cerca de 300 quilômetros de diques costeiros, alguns com até 15 metros de altura. O problema é que a natureza não respeita a média histórica. O terremoto de magnitude 9 gerou um tsunami que matou 15.858 pessoas e deixou 3.021 desaparecidos, segundo o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio. As perdas econômicas chegaram perto de 300 bilhões de dólares. Houve outra falha invisível: o tempo de informação. O sistema de alerta rápido, ao tentar calcular a magnitude em minutos, subestimou o cenário e chegou a emitir alerta de tsunami de 3 metros para o Iwate, quando algumas comunidades enfrentariam algo muito maior. Em Tarô, por exemplo, havia muralhas de 10 metros acima do nível do mar, e ainda assim elas foram destruídas. O resultado foi uma guinada de filosofia: não depender de uma única linha de defesa. A própria literatura técnica e institucional reforça a ideia de múltiplas camadas, composta por obras físicas, evacuação, planejamento urbano. Afinal, estruturas sozinhas não seguram eventos que excedem o nível do projeto. Aliás, justamente aí nasce o Grande Muro moderno, não como promessa de invencibilidade, mas como ferramenta para reduzir energia, atrasar a inundação e transformar minutos em sobrevivência. Agora, a pergunta é: como construir centenas de quilômetros de defesa costeira num litoral recortado? Solo que afunda após um mega evento e comunidades vivendo, coladas ao mar. É o que veremos a seguir. A obra começa no caos, e o primeiro objetivo não é ficar bonito, é ser eficiente. Depois do tsunami, trechos inteiros de diques e paredes simplesmente deixaram de existir, como podemos constatar em dados do relatório do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão. Em Iwate, Miyagi e Fukushima, cerca de 427 distritos, algo como 190 quilômetros, foram danificados, dentro de um universo de aproximadamente 300 quilômetros de estruturas costeiras na área mais atingida. E não era apenas sobre o que se destruiu.
o chão também mudou. A subsidência causada pelo terremoto ampliou as áreas baixas vulneráveis, aumentando o risco de inundação mesmo sem tsunami, marés altas, tempestades, ressacas. Então, antes de qualquer concreto definitivo, veio a engenharia de emergência, sacos de areia, aterros provisórios, fechamento de aberturas críticas, tudo correndo contra as estações chuvosas e de tufões. Parte dessas medidas foi reforçada e concluída antes da temporada de tempestades, justamente para evitar um segundo desastre em cima do primeiro. Com o litoral minimamente contido, entra a fase mais difícil, decidir a geometria da defesa. Afinal, uma costa como a linha de Sanricu não é uma linha reta, é uma sequência de baías, enseadas e vales, onde a onda entra, canaliza e ganha altura. Nesses pontos, uma parede não é só altura. A fundação, drenagem, estabilidade de talude e, principalmente, controle de erosão na base, onde o mar tenta cavar por baixo. Os projetos passam a ser tratados como sistema. Vale destacar que, em alguns lugares, a defesa é uma parede de concreto com núcleo de aterro e revestimento, pensada para dissipar energia e reduzir transbordo. Em outros, ela vira um conjunto de portões e comportas nos rios e canais que desembocam no mar, porque o tsunami não vem só pela praia, ele entra pelos estuários como um pistão. Em portos estratégicos, entra o terceiro componente, quebra-mares e estruturas de boca de baía, para reduzir a energia antes mesmo de uma onda tocar a cidade. Nisso, o Japão investiu pesado, inclusive com obras em portos como Kamaishi, Fuji e Afunato. A reconstrução, porém, não foi repetir o que já existia, foi corrigir mecanismo de falha. O próprio processo de reconstrução costeira buscou incorporar modificações estruturais para que as defesas continuassem funcionando mesmo quando atingidas por tsunamis e, quando possível, integrando vegetação e soluções mais compatíveis com a paisagem. Na prática, isso significa pensar no que acontece quando a água passa por cima, porque ela vai passar em eventos extremos. Aliás, aí o detalhe manda. Coroamento, proteção de talude de jussante, blocos de revestimento, dissipadores e o desempenho para evitar colapso progressivo. Alguns casos viraram referência. Em Tarô, onde a história de tsunamis já tinha moldado a cidade por décadas, o pós-2011 trouxe novas seções de medidas enormes. Um trecho de parede com 14,7 metros de altura e 1,2 quilômetros de extensão aparece como parte de obras previstas para a área portuária, enquanto outra seção, de 10 metros por 1 quilômetro, foi concluída antes. Mas o Japão também aprendeu com o que deu certo. Fundai é um exemplo clássico, um portão d'água de 15,5 metros, no qual as defesas associadas funcionaram tão bem que não houve mortes e as casas permaneceram intactas. E Kamaishi mostrou outro tipo de vitória. Mesmo com danos, a estrutura de boca d'água reduziu a altura original do tsunami em cerca de 40%. Derrubando para 8 metros e atrasando a entrada no centro em minutos. Outro aspecto interessante a se destacar é que, com o tempo, a obra deixa de ser apenas defesa, vira também configuração urbana. Algumas cidades elevaram terrenos, redesenharam zonas proibidas de construção em áreas planas e reorientaram rotas de fuga, porque o muro só é útil se você tiver para onde correr. E isso aparece até no efeito medido em áreas específicas, como destacado em estudo do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão. Em um sistema integrado de diques e comportas, a proteção prevista contra um tsunami de aproximadamente 7 metros reduz uma área potencialmente inundada de cerca de 3.700 hectares para zero. No fim, o Grande Muro não é um objeto, é uma sequência de decisões, canteiros, ajustes, conflitos locais, impactos paisagísticos e uma verdade técnica que o Japão não tenta esconder. Se a onda for maior do que o projeto, a parede não é a última palavra. Ela é o primeiro atraso. Ao ouvir quase 400 quilômetros de barreiras, o cérebro tende a desenhar uma linha contínua no mapa. A escala fica mais real quando vira estrada. Os 395 quilômetros de muralhas no litoral japonês é, na prática, uma viagem de Curitiba a São Paulo, de ponta a ponta. Só que feita em concreto, trecho por trecho, costurando baías e cidades no Pacífico. Aliás, quando falamos em muro, não se trata de um bloco único. É um sistema de contenções, diques, estruturas portuárias e reforços costeiros espalhados.
tudo, pensando para segurar parte da energia e principalmente atrasar a inundação. Para entendermos isso, é interessante compará-lo com outros grandes sistemas de defesa. O Thames Barrier em Londres, por exemplo, é um portão móvel de 520 metros no rio Tamisa. Já o Mose, de Veneza, conta com 78 comportas móveis para proteger a cidade das marés altas. Mas a grande diferença está no tipo de ameaça. Tempestades e marés são persistentes, mas o tsunami é uma pancada que custa caro. Só nesses 395 quilômetros de barreiras costeiras, o orçamento total ficou de 1,35 trilhões de ienes, aproximadamente 47 bilhões de reais na cotação ao fechamento deste vídeo. Com esse valor, seria possível financiar cerca de 700 obras de porte similar ao alargamento da praia central de Balneário Camboriú, que teve um custo de cerca de 66,8 milhões de reais. Se o orçamento fosse redirecionado para o mercado de luxo, esse valor compraria aproximadamente 219 coberturas de 215 milhões de reais, ou 157 megacoberturas de 300 milhões de reais, como as do projeto Sena Tower, também em Balneário Camboriú, previsto para a conclusão de 2033. Ou seja, enquanto o Japão investe pesado para proteger cidades e portos, o custo dessa defesa é equivalente a um verdadeiro império de apartamentos de luxo ou centenas de obras costeiras pelo Brasil. De fato, o futuro desse sistema não é só estender a obra, é manter o desempenho. Parte do esforço pós-2011 foi acelerar restauração e reconstrução em centenas de distritos costeiros, com acompanhamento institucional e metas de conclusão por trechos. Isso continua se traduzindo em obras que, além de proteger, permitem recuperação segura e retomada econômica. Porque um porte que para, quebra uma cadeia logística inteira. Desse modo, o Japão deixou claro que também investe em proteger grandes estruturas portuárias com quebra-mares de boca de baía, com cifras na casa de centenas de bilhões de ienes. No lado social, o ganho mais direto é inquestionável: o tempo de fuga das pessoas. No lado econômico, é previsibilidade, menos risco para indústrias costeiras, pesca, logística e turismo, mesmo quando o mar tenta lembrar quem manda. O Grande Muro contra tsunamis do Japão não é só um símbolo de vulnerabilidade, é um símbolo de método, de resiliência. Após 2011, o país aceitou que o risco não desaparece. Ele é gerenciado em camadas, com obras que reduzem energia, atrasam a inundação e ampliam a janela de fuga. Em engenharia, às vezes vencer não é impedir a onda, é transformar minutos em vidas. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia esse grande projeto dessa imensa muralha do Japão para conter os tsunamis? É uma engenharia impressionante, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.